Olá. Ah, olá, boa tarde a todos vocês. Boa tarde a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a outra teoria. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei. Isso não sou eu. Isso que está aqui, isso que vocês estão a ver aqui não sou eu. Mas tem uma justificação. Tem uma justificação para isso, ok? Por isso, fiquem comigo. Olá. Eu espero que vocês estejam todos bem. Sejam todos bem-vindos a outra teoria. Então, olá Emília Mopeleco, bom dia aí em Texas, Texas aí próximo do México. Olha só, é algo mesmo bom, algo engraçado é, a Emília está a falar de Texas, bem perto do México. Eu vou falar sobre o México. Por isso, um abraço grande aí para ti, Emília, em Texas, Estados Unidos. Um abraço muito grande. Eu vou falar do México. Até parece coincidência. Olá, sejam todos bem-vindos. Claro, eu nem sequer iria fazer essa live porque eu ainda continuo escondido e eu quero estar mesmo escondido. Mas eu acho. Muitos de vocês estão confusos sobre a minha posição. Primeiro, ok, eu estou dentro de casa e estou a usar óculos escuros. A razão disso é que os meus olhos ficaram sensíveis à luz, não estão a conseguir encontrar a luz. Estava bem pior. Por exemplo, domingo, segunda-feira, eu estava mesmo bem pior, os meus olhos quase não conseguiam encarar a luz e está a melhorar. Se alguém estiver preocupado comigo, não se preocupe que está a melhorar, eu estou bem, mas só para vos mostrar, só para vocês verem, para não dizer que eu estou a mentir, estão ali a ver como os olhos estão vermelhos. Por isso é que eu estou a usar óculos escuros a falar com vocês. Não é falta de respeito, é doença. Não é doença, é pá, sei lá, chamem o que quiserem, doença. Não me encontro bem, os olhos estão mal, por isso é que estou a usar esses óculos escuros para poder absorver a luz. Se vocês quiserem saber o motivo, é olhar para o ecrã. Está horas e horas a fio olhar para o ecrã. Dá-me a criar isso. Mas eu estou a melhorar. Muito obrigado quem quiser, para aquelas pessoas que estiverem preocupadas. Eu estou bem. Isso vai passar. É uma questão de adaptar-se. Ok? Ok. Então está lá. Então saudades. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar de algumas coisas. Principalmente, deixa eu esclarecer aqui algo para vocês. Muitas pessoas pensam que essa página existe um editorial de informação, é informativo. Não é. Isto não é página de informação. Esta página é como se fosse uma conversa entre eu e vocês. Infelizmente, é uma direção só. Eu falo, vocês ouvem. E quem tiver alguma dúvida ou quiser comentar, escreva aí nos comentários algo que está a pensar, etc. Mas isso não é como a TPA. Isso não é editorial, não é informação. As lives que eu faço, eu trago informação, é claro, mas apresento de uma forma como se estivesse a conversar com vocês. Muitas vezes com perguntas e respostas retóricas na qual vocês não conseguem responder diretamente, mas vocês conseguem ouvir e colocar a cachimônia a pensar. Mas acima de tudo, o que eu faço mesmo é colocar-vos a pensar. É isso que eu faço. Eu estou a tentar colocar-vos a pensar fora da caixa. Por isso é que eu trago sempre outra forma de ver as coisas, fora daquela narrativa que é apresentada. Eu tento vos fazer pensar. E tem-se provado que é muito difícil fazer o angolano pensar. O angolano anda cansado demais para pensar e facilmente aceita as narrativas entregues, principalmente aquelas narrativas que vêm quer dizer, em Angola existe essa ou és pró ou és contra, certo? Ou és a favor ou... Não, eu estou a tentar fazer-vos vocês chegarem às vossas próprias conclusões, com base na informação e nos factos que eu trago aqui. E que vocês vão lá, pensem por vocês mesmos e depois podem vir e dizer, quer saber, eu juntei os factos, juntei as peças, eu cheguei a esta conclusão, o que é contrário da tua conclusão. Se vocês fizerem isso, é exatamente isso que estamos aqui a fazer, certo? Isso não é informativo, isso não é TPA, não é TV Zimbo, esqueça isso. Se alguém está a pensar que isso é canal de informação, não é. É uma conversa, é como... Eu gosto muito de me rever na faculdade. Isso é como se fosse
à faculdade. Eu e você estamos a conversar, nós estamos a debater os prós e os contras, cada um pensa a sua parte, cada um traz e apresenta os seus factos, o que é que conseguiu juntar, o que é que conseguiu concluir. Depois vamos refletir no que nos está a ser apresentado e cada um traz a sua opinião, certo? Por isso, não, para aquelas pessoas que estão a dizer, não, este canal não é de informação, isso não é, eu vos informo, tudo bem, eu trago a informação, claro, mas isso não é TPA, isso não é TV Zimbo, isso é canal para vocês colocarem a cabeça a pensar. Têm que pensar. E quanto mais pensarem, melhor. Eu espero que isso esteja claro para todos vocês, ok? Por isso, muito bem. Muito obrigado para vocês todos que estão aqui. Eu sei que isso não foi anunciado. Não foi anunciado principalmente porque eu ainda estou com problemas e não queria. Mas aqui vai. Vamos lá falar do que está a acontecer em Angola. Nós vamos falar do BRICS, vamos falar sobre o que agora a cimeira do BRICS, agora aí em Johannesburg, na África do Sul. Está no dia 2, é o segundo dia dessa cimeira. Vamos falar até agora o que é que nós já sabemos e o que é, até agora o que é que sabemos e como vão as coisas. Agora, acima de tudo, sabe, existem muitos jovens angolanos que... Eu entendo, não é vossa culpa. Não é. Sabe, aquelas pessoas que vêm e dizem, mas tu disseste isso, tu falaste aquilo. Não é vossa culpa. Vocês têm todo o direito. Eu só não consigo, sabe, eu não consigo vos fazer diferente. Se eu pudesse abrir os vossos cérebros e colocar lá a informação, eu faria. Eu simplesmente não consigo vos fazer perceber as coisas de forma diferente. Eu vou falar sobre muitas coisas. E eu quero que vocês sigam o raciocínio das coisas que eu estou a falar. E como eu já disse, vocês não são obrigados a aceitar absolutamente nada do que eu digo. Mas eu gostaria que vocês pensassem pelo menos no que eu digo. Pensem. Não peguem na narrativa que vocês conhecem. E quando vocês me ouvirem a trazer uma outra narrativa, a dizer, não, isso não é porque eu já sei que isso é assim. Não. Pelo menos coloque as duas narrativas juntas. Coloca juntas. Analisa antes de falar. Analisa primeiro antes de falar e depois fala. Porque quando falares, você vai trazer os motivos que te fez falar. Você vai dizer, olha, a narrativa que eu conheço é esta, e tu trouxeste essa narrativa, eu analisei as duas, mas eu estou inclinada nesta. Assim é que se faz. Não chegam simplesmente porque você já ouviu que João Lourenço é presidente e você cala aí. Não é. Pensa, por favor, pensem. É isso que eu... Pensem. Pensar é importante. Não fiquem preguiçosos em pensar. Pensem toda hora. Quanto mais pensar, melhor. Sabe, em Angola tem aquele ditado que se diz, não pensa muito senão vais apanhar trombose. Isso é mentira, pá. Não vai apanhar trombose aqui nenhum. Mas ali que está. O facto de te dizerem não pensa muito senão vais apanhar trombose faz com que o teu cérebro vá de descanso. Ele vai de férias, está de folga, deixou de pensar. E em biologia, anatomia diz que o cérebro também é um músculo. Tá bem, vocês podem até não saber, muitos podem até não entender isso. O vosso cérebro é um músculo e todo aquele músculo não utilizado torna-se flácido. Quer dizer, se você não utilizar o teu cérebro que te faz pensar, eventualmente você será incapaz de pensar. Não deixem o vosso cérebro morrer ou deixar de pensar por causa dessas narrativas, essas analogias, essas histórias, esses cânticos que nós ouvimos em Angola. Não pensa muito, senão vai ter trombose. Opa, quem inventou a internet teve que pensar, quem inventou o computador teve que pensar. Se você não pensar, como é que vai ser capaz de saber alguma coisa? Como é que vai ser capaz de inventar alguma coisa? Como é que vai ser capaz de encontrar solução para alguma coisa se você não pensar? Pensem a toda hora, é importante pensar, toda hora. Quanto mais pensar, melhor, porque assim você começa a juntar absolutamente tudo. Você começa a exercitar o seu cérebro a lembrar. E quando o teu cérebro lembra, é bom para ti, porque alguém vai dizer algo e você vai pensar, peraí, eu já ouvi sobre isso. O teu cérebro vai na livraria, vai buscar tudo o que já ouviste sobre aquilo e vais adicionar mais uma peça. E assim se constrói a fotografia. Comecem a pensar. Pensem. Quanto mais pensar, melhor. É isso que o MPLA andou a fazer. O MPLA quer que os angolanos deixem de pensar. Por isso é que eles continuam a governar do jeito que governam, porque nós não estamos a pensar. Certo? Então, por favor, pensem. Pensem mesmo sério. Pensem sério. Então, vamos lá aqui.
Onde é que vamos? Vamos começar no México, certo? Vamos começar. México. Quando o Ronald Reagan, no México, declarou a guerra contra a droga, aí, né, que esse problema, depois do problema de opioide, essa infestação de opioide que os Estados Unidos teve, então ele teve que declarar essa guerra contra a droga, que foi George Bush pai, foi Bill Clinton, George Bush filho, Barack Obama, Donald Trump, agora Biden, é tudo. A guerra contra a droga continua. E levou praticamente o país do Norte América, que é o México, aí bem pertinho onde está a nossa irmã Emília, mas foi descendo, certo? Foi descendo, foi parar na Nicarágua, foi parar na Colômbia, foi parar em Panamá, foi parar no Brasil, levou até Cuba, certo? Esse problema latino-americano da droga que teve. Sabe, quem me acompanha já me ouviu a dizer que eu sou fascinado com a história da Colômbia, a história da droga na Colômbia e a história do México na Colômbia. Quem me acompanha sempre me ouviu dizer isso. Porque a minha fascinação é a similaridade que eu vi nesses países com Angola. Quem acompanhou o problema da Colômbia, no epicentro mesmo da cocaína, aí com o cartel de Medellín, com o cartel de Cali, né, quando Pablo Gaviria Escobar estava vivo, certo? Então percebeu que os quartéis de drogas controlavam o governo. Mas controlavam o governo ao ponto que os quartéis de droga elegiam o presidente desses países, interferiam diretamente nas eleições desses países para colocar o presidente que garantiu que não iria lutar contra os patrões, os padrinhos dos cartéis. É isso que me fascina sobre esses países. É o facto de ver que Pablo Escobar foi tão astuto que comprou juízes, ministros, deputados, comandantes da polícia, do exército, procuradores, estava tudo no bolso dos cartéis. Até o presidente da república estava no bolso dos traficantes de droga. E a mesma história aconteceu em México, sabe? México aí com os cartéis de Sinaloa, com os cartéis de Juárez, com os cartéis, esses cartéis todos, esses senhores aí em Chihuahua, todos esses senhores, os cartéis de drogas eram tão influentes que elegiam presidente, influenciavam, mediavam nas eleições para eleger. Os quartéis de drogas escolhiam o presidente que não iria lutar contra os cartéis. Gangues de criminosos controlarem o governo de um país, o Estado de um país inteiro. Entregar armas na mão dos criminosos com licença para fazerem absolutamente tudo. E quando eles fizessem algo de errado, eles sabiam que tinham a justiça para não lhes punir, tinham a defesa para lhes proteger enquanto transportavam a sua droga para os Estados Unidos. Porque, sabe, esses países, é isso que eles iam. A Colômbia produzia droga, o México era a rota de transporte da droga para chegar nos Estados Unidos. Essa minha fascinação, não... Sabe, esses cartéis que eu citei aqui, o cartel de Sinaloa no México, de Juárez aí no México, o cartel de Medellín na Colômbia, o cartel de Cali na Colômbia, são organizações criminosas, gangue de criminosos. Eles se chamaram federação, organização, conferência, complô, seja lá o que for, é tudo criminoso. E essa minha fascinação é exatamente o que eu vejo em Angola com o MPLA. O MPLA é uma gangue de criminosos que assambarcou o governo angolano, que tomou conta do governo e do Estado angolano. O MPLA fazia tudo o que o cartel de Medellín fazia. Interferir nas eleições, o MPLA faz. Eleger o presidente, o MPLA faz. Tomou conta da justiça de Angola para garantir que quem rouba, quem é do MPLA e rouba não é punido, o MPLA faz. Controla a justiça para garantir que quem rouba é protegido pela própria justiça. O MPLA faz exatamente o que o cartel de Medellín fazia, o cartel de Cali fazia, o cartel de Sinaloa fazia, o cartel de Juárez fazia. Exatamente isso o MPLA faz. Faz exatamente tudo o que essas organizações criminosas faziam nesses países.
Então essa é a minha fascinação, é ver como um país funciona quando existem criminosos no seu mais alto nível. Mas no alto nível, na presidência da República. O que acontece quando existe um criminoso na Procuradoria-Geral da República? O que acontece quando existe um presidente do Tribunal Supremo criminoso? É Colômbia, é México. Em 1994, é México. É isso que lá está. São criminosos no mais alto nível, no mais alto mandatário da República. Por isso é que eu gosto desses países. Por isso é que eu estudo esses países. Por isso é que eu investigo esses países. Porque eu encontro uma similaridade ridícula com essas organizações de traficantes de droga e o MPLA. Falando nisso, vocês, a GAF, esta task force de informação financeira, vocês estão a ouvir, eu já falei sobre isso, escuta, eu já falei sobre isso, muitas vezes, meses atrás, eu vos disse que Angola tinha 1 ano para limpar e apresentar as contas, caso contrário vai perder o dólar. Estás a ver aquilo que aconteceu quando tiraram Angola, colocaram Angola na lista cinzenta do GAF por causa da ligação com financiamento de terrorismo internacional. O relatório do GAF que saiu em junho, se vocês forem ver as minhas lives do mês de junho, vocês vão encontrar essa live que eu fiz. Angola está quase a cair de novo nesta linha cinzenta. E desta vez, eu vos disse no passado, é por causa do dinheiro do tráfico de droga que está em Angola. Por isso é que está aqui a minha fascinação com a Colômbia, com o México. O dinheiro do tráfico de droga está lá no relatório da GAF. No relatório da GAF de 2023, do mês de junho, está lá escrito que se Angola não conseguir explicar a quantidade de dinheiro que está, de dólar principalmente, que está a girar por Angola, que são proceeds, ou lucros, são cereais de notas de dólares que está a entrar no mercado angolano, que não fazem parte das escrituras da Federação Americana, Angola vai perder direito a divisas. De novo, assim como nós estávamos lá naquele tempo, da ligação com o tráfico de droga, por causa dos dirigentes do MPLA. Está aqui, os dirigentes do MPLA faziam negócios com pessoas que estavam ligadas ao terrorismo internacional. Os dirigentes do MPLA fez com que Angola perdesse o direito a divisas. Os Estados Unidos sancionou. Mais uma vez, por causa dos dirigentes do MPLA, nós estamos aí nesse mesmo caminho. Lavagem de dinheiro. Principalmente o dinheiro da droga. E sim, aqui mesmo no Fact Book, Fact Book, é o site da CIA. Se vocês forem no Fact Book, o site da CIA, vão lá embaixo. A CIA disse que Angola é um paraíso logístico para o transporte de droga internacional. Está lá. Então, mais uma vez vocês veem, assim como no México, houve as sanções no México por causa do tráfico de droga, assim como na Colômbia aconteceu, os dirigentes do MPLA vão fazer com que Angola perca direitos a divisas internacionais por causa do tráfico de droga. De novo! Então vocês começam a ver por que eu sou fascinado por esses países da América Latina. Por esses países que são dirigidos por criminosos, porque o meu país também é dirigido por criminosos. E os criminosos operam da mesma forma. É só olhar para México, é só olhar para Colômbia, é só olhar para Nicarágua atualmente. Vocês vão perceber Angola exatamente da mesma forma. Mas continuando. Nós um dia vamos tocar nisso, que eu já falei sobre isso. Um dia, se calhar, poderemos voltar e falar sobre isso. Mas continuando então, sabe, eu estou a escrever uns posts sobre a situação do BRICS. E vai aqui o aviso. Sim, eu sou pró-Ocidente, mas coloco um ponto de interrogação nisso. Eu sou pró-Ocidente, mas eu não sou contra a Rússia, nem contra a China. Eu sou contra o comunismo, que me faz ser contra o MPLA. Mas eu não sou contra a Rússia, nem a China.
eu sou pró-Ocidente. Como é que eu não poderia ser pró-Ocidente se eu vivo no Ocidente? Seria muita hipocrisia minha. Certo? Eu vivo no Ocidente, foi o Ocidente que me recebeu, foi o Ocidente que me educou, foi o Ocidente que me colocou para ter uma educação elevada. Claro que eu sou pró-Ocidente. Mas não quer dizer que eu concordo com as políticas do Ocidente, principalmente o que eles fazem em África. Mas se eu tiver que escolher entre o lado ocidental ou o lado chino-russo, eu vou escolher o Ocidente. E eu vou apresentar para vocês, eu vou apresentar aqui para vocês os meus motivos de fazer isso. E cada um de vocês tem o direito de tirar as suas próprias conclusões. Então, eu tenho escrevido alguns artigos, principalmente sobre o BRICS, esse conglomerado do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O BRICS não é bem que foi fundado, não. O BRICS foi primeiramente nomeado por um cidadão britânico que trabalhava até por JP Morgan, naquela altura, em 2009, quando o mundo estava a sair da recessão econômica de 2008. Enquanto o mundo saía da recessão econômica de 2008, esse trabalhador da JP Morgan, eu esqueci o nome dele, foi ali que ele mencionou, houve uma reunião dos países que estavam a crescer economicamente. Né? Durante essa recessão, os países que melhor estavam a performar economicamente, que na altura era o Brasil, a Índia, a China e a Rússia. A África do Sul foi adicionada 2 anos depois. Não pensem que a África do Sul é membro fundador dessa sigla, porque naquela altura nem havia BRICS. Mas como esses 4 países ouviram de algo e gostaram, por isso eles continuaram BRICS, BRIC. Quando adicionaram a África do Sul, passou de BRIC para BRICS, né? Estão agora nesta cimeira na África do Sul. E eu tenho escrito algumas mensagens, algumas postagens no Facebook sobre... E eu já falei sobre isso. O BRICS vai morrer. E há pessoas que dizem, não, cada vez que eu digo o BRICS vai morrer, você é pró-Ocidente, você é pró-americano, Mas eu trago coisas para vocês pensarem. Pensem só comigo. Eu estou a vos dizer, o BRICS foi fundado em 2008. Desde 2009, ou seja lá o que for que tu quiseres aceitar, 2009 ou 2011, quando depois acrescentaram a África do Sul, seja lá o que for. Eles estão agora na 15ª reunião, desde que foi fundado lá. E algo que eu trouxe para a vossa atenção é o seguinte, e vocês vão começar a entender por que eu falo contra isso. Algo que eu trouxe para a vossa atenção é o seguinte, essa é a 15ª reunião. 15 vezes reuniram, só 2 presidentes é que fizeram parte de todas as reuniões, que é Xi Jinping e Vladimir Putin. Outros presidentes são rotativos, nunca assistiram às 15 reuniões todas, mas Vladimir Putin e Xi Jinping assistiram todas as 15 reuniões desde que se fundou. Então, o que quer dizer que o BRICS começa a se tornar um projeto de 2 países só. E esses 2 países têm algo em comum. O ódio e o desdém pelo Ocidente. Eu não estou a dizer que eles estão errados. Não estão. Eles estão certos. Eles não estão errados. Só que aqui é que está o problema. Economia não é emoções. Não é. Economias são factos, são dados. Você tem que tirar as emoções. Tem que tirar as emoções dentro da economia se quiseres que ela dê certo. Porque quando colocares as emoções dentro da economia, um exemplo prático que eu trago para vocês é a inflação especulativa. O que as pessoas sentem, como elas veem, afeta muito a inflação de um país. Então, o que eu digo para vocês é o seguinte. Muitas pessoas são pró-BRICS, sem completamente entenderem tudo o que até agora, baseado no que o BRICS vem apresentar. Muitas pessoas não entendem o que o BRICS faz, certo? Mas apoiam o BRICS porque elas compraram esta narrativa de ser anti-Ocidente, que a Rússia muito faz, agora principalmente por causa da guerra na Ucrânia. E a China também faz. E a China faz por uma razão clara. Os Estados Unidos querem travar o avanço econômico da China. Então, é uma guerra da informação. O mundo está em guerra porque, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade.
Se vocês quiserem entender isso, é só pensar em Angola. Angola está em guerra. Não é guerra de se matarem, mas a verdade em Angola morre todos os dias. Se tu aceitares a narrativa que numa guerra a primeira coisa que morre é a verdade, imaginem quantas vezes a verdade é morta em Angola. Todos os dias. Então isso faz com que Angola esteja em guerra, certo? Então vamos lá aqui avançar. Nós vamos olhar para factos e dados que já aconteceram no BRICS, certo? E vocês depois pensem, com tudo que eu trouxer aqui, comecem vocês a formar a vossa própria opinião. Não aceitem a minha narrativa pró-Ocidente, mas também não aceitem a narrativa da China ou da Rússia simplesmente porque vocês odeiam o Ocidente, ou simplesmente porque os russos ajudaram Angola no tempo da guerra, porque muitos de vocês ainda odeiam a UNITA. Tirem as emoções dentro da economia, caso contrário ela vai dar errada. Tirem as emoções. Não pensem no BRICS ou não apoiem simplesmente o BRICS porque vocês odeiam os Estados Unidos ou porque a Rússia apoiou o MPLA e o MPLA venceu a guerra, ou como foi, o que vocês aceitam ou o que acreditam, porque os Estados Unidos apoiavam a UNITA, por isso você, como é contra a UNITA, por isso apoias o BRICS. Vocês não... Quem está tão próximo assim do elefante não consegue ver o elefante inteiro. Querem entender Angola? Saem de Angola. Porque o que está a acontecer em Angola é decidido fora de Angola. Não é decidido em Angola. Se tiveres a cabeça muito enterrada na política de Angola, você não está a ver absolutamente nada. Se tudo que você conhece é a política interna de Angola, então você não está a ver absolutamente nada. É fora de Angola que se aprende o que está a acontecer em Angola. E não dentro. Vamos lá ver. Eu apoiaria o BRICS se eu não visse exatamente a mesma coisa que o Ocidente está a fazer em Angola. Como eu vejo exatamente a mesma coisa, isso que os Estados Unidos está a fazer em Angola, é exatamente isso que o BRICS vai representar. Por isso é que eu não apoio o BRICS. Mas essa é a minha opinião. Vamos aos factos. Factos, factos, factos. Está-se a falar em expansão. Vocês ouvem números como 40 países já fizeram pedido para entrar no BRICS, ou 18 países fizeram os seus pedidos para entrar no BRICS. Então, essa é a 15ª cimeira. O Brasil é contra essa expansão. O Brasil não quer expandir o BRICS. Porque o Brasil e a Índia entendem que a expansão do BRICS só vai beneficiar um único país, a China. E ao beneficiar a China, pode diluir ainda mais o crescimento econômico desses dois países, o Brasil e a Índia, certo? Mas coloca um ponto de exclamação só aqui. Vamos lá ver o que está no BRICS. 40 países pediram para entrar. Vocês ouvem falar nisso. 18 países pediram para entrar. Esta cimeira que está a ser realizada, nós já deveríamos saber o nome dos países que pediram para entrar. Os países não vão fazer o pedido para entrar no BRICS aqui nessa cimeira. Porque quando se vai nessas cimeiras internacionais, nesse simbolismo internacional, é simplesmente para dizer que nós aceitamos o pedido daquele país e vai se comportar assim, assim, assim e assim. Até agora ainda não ouvimos falar do nome dos países que formalmente pediram para aderir. Não há. O que quer dizer não há expansão. Por quê? Por causa do poder de veto. Eles disseram que são todos iguais. Os 5 países são todos iguais e se um vetar, tem que ser unânime. Se todos não aceitarem, ninguém entra. O Brasil e a Índia têm muita reticência. Aí mesmo na África do Sul, está-se a falar de 2 diplomatas, um da África do Sul e outro da Índia, que foram gravados, que estão a dizer que nós não podemos continuar com a nossa retórica anti-Ocidente porque o nosso dinheiro é manuseado no Ocidente. Isso é verdade, está lá, vão procurar, está lá.
Coloquem isto de lado. Então, a expansão do BRICS não vai acontecer. Porque ainda não há nomes de ninguém. Eles não vão. Se você aceitar os pedidos formalmente agora nessa cimeira, quer dizer que só na próxima cimeira é que se pode chegar à conclusão quem na verdade pediu. Como ninguém pediu, não vai acontecer. Não vai haver expansão nenhuma, vão continuar os 5. Mas existe a possibilidade de ter membros convidados para fazerem parte do BRICS, como se fossem cidadãos de segunda classe. Mas nenhum país quer vir entrar para ser cidadão de segunda classe. Um lugar na qual a China, eu disse para vocês que o BRICS está-se a tornar um projeto da China e da Rússia. Um país na qual a China quer trazer a todo custo é a Arábia Saudita. Vocês estão a ouvir muito. Se a Arábia Saudita entrar, a Arábia Saudita vai trazer esse dinheiro todo para dar no New Development Bank, o novo banco de desenvolvimento que o BRICS abriu em 2015, que é mais ou menos para contrapor ou contrabalancear a ordem global contra o FMI e o Banco Mundial. Isso é conversa para o outro lado, certo? Então vamos lá ver. Só falar se a Arábia Saudita entrar, porque a China andou a fazer lobby na Arábia Saudita. Foi ali que a Arábia Saudita conseguiu se reunir com os xias e os sunitas, conseguiram se reunir por causa da China, que trouxe os dois, não sei o quê, dois inimigos, arqui-inimigos, estavam juntos. Então pronto. Agora, é assim, a Arábia Saudita, eu estou a ouvir dizer, as pessoas dizem, a Arábia Saudita vai entrar. Oh, meus irmãos, se a Arábia Saudita entrar, será um condicionalismo, porque quem fez a Arábia Saudita é os Estados Unidos. A Arábia Saudita não é um país que desenvolveu assim, sem proteção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos protegeu a Arábia Saudita durante esse período todo e eles têm acordo de exclusividade. Os Estados Unidos têm 3 bases militares na Arábia Saudita. Os Estados Unidos opera portos na Arábia Saudita que são governadas pelas leis americanas. A Arábia Saudita que entrar no BRICS, se entrar, é o fim dos Estados Unidos. Sabe? Em lives passadas eu disse para vocês que o que faz o presidente americano ser assim tão guardado não é que os Estados Unidos ama tanto o seu presidente, é porque ele representa o dólar. O Deus dos Estados Unidos é dólar. Essas coisas da xeribataca, não sei o que, protestante, metodista, isso é tudo treta. Os Estados Unidos têm um Deus e o Deus dos Estados Unidos é o dólar. O que quer dizer que os serviços secretos primeiramente existiu para proteger o dólar. Então, quando os serviços secretos americanos estão a proteger o presidente americano, é porque estão a proteger o dólar. Se a Arábia Saudita entrar no BRICS, não vamos ainda falar da moeda única, certo? Entrar no BRICS porque quer ajudar a deixar cair o dólar. Oh, meus irmãos, eu vos garanto, a Arábia Saudita não é burro. Eles sabem que os Estados Unidos vai arrebentar com o país deles e ali eles vão se tornar pobres. Acabou, eles vão... Isso não vai acontecer. Se acontecer, será condicionada. Tem que ter um limite de quanto a Arábia Saudita pode se esticar antes que os Estados Unidos comecem a deixar cair bombas naquele território. Porque os Estados Unidos têm a retórica. Terrorismo, aqueles gajos não te gostam. Nós é que estamos a travar que eles venham para não estar a explodir as vossas refinarias, etc, etc. Tudo que pode acontecer é os Estados Unidos chegar e dizer uns malucos qualquer, olha, vem aqui, começa a atacar aqui, pronto, já acabou, problema resolvido. Certo? Isso não vai acontecer. É preciso vocês saberem como é que o mundo funciona. É preciso saberem isso. Os Estados Unidos é imperialista. Todos eles são. A China é imperialista. A Rússia é imperialista. Vê quantos países existem dentro da Rússia, quantas etnias, quantos países a Rússia conquistou até chegar a ser Rússia. Todos eles são imperialistas. Vocês não podem vir aqui com amores. Pá. É China, é Índia. Todo mundo quer ser imperialista. Porque essa é a única forma que existe de ser poder mundial. Ninguém é poder mundial sem controlar os outros. Isso não existe, meus irmãos. Parem de romantificarem a ideia que não, a China quer um mundo perfeito, na qual ninguém controla ninguém. É mentira, pá, é mentira. Isso não existe. Isso não existe. Coloquem isso de uma vez nas vossas cabeças. A China quer ser imperialista, a Rússia quer ser imperialista. Só que a Rússia acabou de se matar. A Rússia matou-se sozinha, só ainda não sabe. Mas eu já vou trazer essas informações para vocês.
Então, Índia também quer ser imperialista. Não é à toa que a Índia anda às lutas com a China e anda às lutas com o Paquistão e tentar ser esse poder regional aí na área dele. Meu, isso é tudo interesses, ok? Então, vá lá, vamos lá aqui ver. O que o BRICS já fez? Novo Banco Mundial, ou novo Banco de Desenvolvimento, abriu em 2015. Até agora, só emprestaram 30 bilhões de dólares para financiar projetos nos países do BRICS, certo? E há uma política do novo Banco de Desenvolvimento do jeito, toma só o dinheiro, faz o que quiseres no teu país, nós não queremos saber. Já ao contrário do FMI, que diz, faz mudanças no teu país, que nós vamos te emprestar o dinheiro para garantir os nossos empréstimos. Mas é isso mesmo que o BRICS faz, é chamariz, é só chamariz, para trazer as pessoas do jeito, principalmente os ditadores africanos, do jeito, aqueles gajos aí conseguem nos dar o dinheiro e não nos pedem absolutamente nada. Então nós podemos ir lá, receber o dinheiro deles e continuarmos aqui no poder por resto da vida. Mas é isso mesmo que me assusta no BRICS. É o facto de eles apoiarem ditadores. Calma, eu não sou hipócrita. É uma política. Os Estados Unidos faz a mesma coisa, apoia ditadores, claro, assim como apoia João Lourenço. Só que a política, pelo menos, o apoio é escondido, vem de trás. Abertamente não apoia um ditador. Já o BRICS abertamente apoia o ditador. Ou a maior potência, a maior economia do BRICS, abertamente apoia o ditador. Isso entra em conflitos com o Brasil, entra em conflitos com a Índia, com a África do Sul, que são democracias falhadas, mais ou menos. Mas pronto, democracia. Né? Eles não são tão democráticos, mas pelo menos entra em conflitos com esses três países. Quer dizer, que existem dois países dentro do BRICS que são ditaduras assumidas e existem outros três que pensam em não ser ditaduras assumidas, certo? Isso existe o conflito de ideais. O BRICS começou como uma organização econômica, assim como a CDO, assim como a União Africana. Tudo começa como uma organização econômica. É só dinheiro, é só economia para nós desenvolvermos, etc, etc. Mas acaba sempre emergendo para o lado militar ou uma organização de segurança ou defesa. É impossível isso não acontecer. A CDO começou como uma organização econômica. Mas a CDO de economia no continente africano, principalmente ali nos países ocidentais, não está a investir em absolutamente nada, mas algo na qual eles estão ativamente a investir é no lado militar. Estão sempre em guerra, estão sempre empurradas, estão sempre a defender território ou proteger território. De economia, mesmo economia, a CDO não faz absolutamente nada. É assim como a SADC. A SADC não faz absolutamente nada, certo? Mas você começa a ouvir a SADC, porque os ministros da defesa da SADC reuniram, né? A SADC começou como um projeto econômico, mas agora se fala mais em defesa da SADC, em defesa dos golpes do Estado, do que necessariamente economia. Por que eu estou a vos dizer isso? É porque o BRICS começou primeiramente como um bloco econômico virado para o crescimento desses países que fazem parte. Só que, com o crescimento econômico, vem o crescimento, vem o poder político, ou a influência da política. E com a influência da política vem o poder de segurança militar. O que quer dizer, o BRICS eventualmente vai se tornar no mesmo cancro que é os Estados Unidos nas nossas vidas atualmente. E é isso que eu tento passar para vocês. E muitos de vocês dizem, não, esse é pro-ocidental. Eu não estou, não. O BRICS atualmente pode não estar a dar tiro a ninguém, mas não quer dizer que vai ficar ali. Eles eventualmente vão transgredir quando tiverem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro investido em vários países. Quando esses países disserem, olha, nós precisamos da vossa ajuda militar para proteger os vossos investimentos, eles vão transportar da economia para o lado militar. E isso por quê? Por causa do poder político que eles vão ganhar através do poder econômico que têm. E este é o meu medo que eu tenho do BRICS. É o facto de perceber que, principalmente na África, que já é um continente destinado a ter ditadores, um continente onde só nascem antipatriotas,
ter um bloco econômico que eventualmente se torna de segurança ou militar, que vai apoiar esses ditadores. Isso me assusta na espinha. Os Estados Unidos fazem a mesma coisa, mas pelo menos atrás ele faz escondendo, não abertamente, como é a política do BRICS. O BRICS abertamente apoia a ditadura. Eles não querem saber se você gosta ou não. Eles te dizem mesmo, recebe o nosso dinheiro e não queremos saber se o vosso presidente morre ali no poder até ele usar fraldas. Mas já os Estados Unidos, pelo menos, vem aqui com história de defender democracias, direitos iguais, direito da mulher, direito do gay, não sei o quê, enquanto atrás faz exatamente o contrário. Mas só o facto deles defenderem à frente dá a esperança de poder lutar contra eles se haver provas de que eles estão abertamente a violar algo que eles defendem abertamente. Já a Rússia e a China não querem saber, certo? Você estão te matando o teu presidente porque você é ativista, se lixa, eles não querem nem saber. Morre um, morre dois, morre três, não estão nem ali, continuam a matar e que o dinheiro vai continuar a vir. Praticamente é empoderar os ditadores. E isso me assusta muito. Mas não quer dizer que isso é o final de tudo. Então vamos lá o que é falar. 30 bilhões de dólares que o novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, na qual a Dilma é a diretora-geral, desde 2015 até hoje conseguiu investir. 30 bilhões de dólares é o dinheiro que o Banco Mundial empresta em 3 meses nos países. 3 meses. Mas eles são 8 anos de investimento. Só conseguiram investir 30 bilhões de dólares. O que faz com que seja um projeto muito pobre. E não é que há muito dinheiro, não. Porque o maior doador do BRICS é a China. A China é que está a colocar esse dinheiro todo, a sua maioria. Porque a África do Sul, se tu pegares 30 bilhões de dólares e dividir por 5, quer dizer que a África do Sul tinha que entregar 5 bilhões de dólares ao Banco do BRICS. Não, a África do Sul não tem esse dinheiro para entregar. Não tem. Brasil, talvez. China, definitivamente. Índia, a Índia está a crescer economicamente. A Rússia tinha este poder, mas por causa da guerra, esquece. Então o BRICS é um grupo econômico pobre, na qual quem sustenta esse grupo é a China. E a China como é que sustenta? Quer dizer que a China tem a maior voz, tem o maior poder de decisão, dizer quem entra, quem não entra. À frente, tudo bem que eles dizem que somos democráticos, nós votamos, etc, etc. E esses são um dos problemas, certo? Então quer dizer que é um grupo pobre, não consegue desenvolver, eventualmente, ajudar a desenvolver o mundo, porque os seus integrantes são pobres, não são ricos. Para além da China, que é a maior economia, a Índia está agora a subir, a Índia economicamente está agora a subir, o que é muito bom para eles, mas eles não têm muito dinheiro, certo? Então, você quando consegue esse músculo financeiro, esse músculo econômico no mundo, você consegue mudar a opinião das pessoas. E depois de mudar a opinião das pessoas, que é o poder político, você então entra para o lado da defesa, militarmente, certo? Vamos aqui falar sobre militarmente o que é que o BRICS é. A Índia quer se tornar uma potência regional militarmente. Apontem isso. Apontem. É importante. A Índia quer se tornar uma potência regional militarmente. A Índia está constantemente em conflitos com o Paquistão. Estás a ver aquele problema do terrorismo do hotel de Mumbai? Foram paquistaneses que explodiram com aquele hotel onde morreu centenas de pessoas, certo? Então, a Índia está constantemente com o Paquistão em conflitos. A própria Índia está constantemente em conflitos militares com a própria China. Quer dizer, as duas maiores economias dos BRICS estão a lutar entre eles por causa desse problema da fronteira que a Índia divide com a China. A Índia acusa a China de roubar terreno deles, igual que Vladimir Putin fez com a Crimeia. Ou a Índia, nos mapas chineses, existem áreas dentro da Índia que a China deu nome chinês nessas áreas. Mas são terras da Índia. Isso é um grande problema para um grupo que quer se tornar um desafio para a hegemonia do Ocidente.
Algo que você vai perceber, por exemplo, no G7, é que todos eles vivem da mesma forma. São todos eles democracias, todos eles vivem da mesma forma. Está bem, é tudo ocidental. O que é que temos aí? Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Japão, o que é que está faltando? Itália, certo? Todos eles vivem da mesma forma, é tudo ocidental. Todos eles vivem da mesma forma, é tudo democracia. O facto de haver essa diferença política dentro dos cérebros do BRICS é um problema muito grande para ultrapassar. A China não vai deixar de ser ditadura só porque a Índia quer. Nem a Índia vai se tornar ditadura só porque a China quer. Isso traz um impasse. Mas o outro impasse é mesmo o problema do território, que eles estão sempre em conflitos militares. Foi a coisa de 2 anos atrás, onde militares chineses mataram militares indianos na fronteira, certo? Os indianos não esqueceram isso. A própria China não tem convite de operar dentro da Índia. Existem contratos específicos da China, onde a China pode operar dentro da Índia. E são parceiros econômicos no BRICS. Estão a perceber? Isso começa a mostrar para vocês a fragilidade que está dentro desse bloco. Eu não quero que vocês aceitem, que vocês digam, não, vamos investigar, façam o meu favor. Vão investigar, vão procurar se a China tem problemas com a Índia ou não. Se houve mortes, se a China matou soldados indianos ou não. Vão lá procurar, faz favor, façam o meu favor, vão lá procurar. Então, continuando. Por causa deste problema que não se ultrapassa, né? Existe aqui o facto de a Índia e a China, que são as duas maiores economias do BRICS, não estarem alinhadas. Mas lembram-se vocês que é mesmo isso que começa. Começa como economia, depois politicamente e depois militarmente. Os grupos são todos isso. A SADC é a mesma coisa, certo? Então, economicamente estão juntos, mas não estão juntos politicamente, nem militarmente. Aonde é que vocês veem essa aliança ir? A não ser que eles consigam resolver as diferenças políticas que têm e as diferenças militares que têm. O que é que isso vai acontecer? A Índia vai dizer na China, essas terras são nossas e ponto final, e a China tem que aceitar. Caso a China disser não, então o problema político continua. E isso são terras que a China clama serem deles que a Índia roubou. E a Índia diz que essas terras são nossas porque estão nos nossos territórios desde 1900 e a China diz que isso é nosso território desde a fundação do nosso próprio país. Problema grande. Pensa em Cabinda. Cabinda está a falar, nós não somos Angola. Angola está a falar, vocês são Angola. Por isso é que a FLEC continua, certo? Grande problema. Mas coloca isso de lado. Até agora que foi que o BRICS já ofereceu? Nada. Nada. Vocês podem querer lutar, lutem. O BRICS até agora não ofereceu nada. E tudo que o BRICS traz é essa mesma narrativa de anti-Ocidente. O ódio que têm em comum contra o Ocidente lhes faz unir-se. Mas nem todos são anti-Ocidente. É assim, o Brasil é altamente dependente do Ocidente, principalmente dos Estados Unidos. O Brasil exporta muito material para os Estados Unidos, até materiais de aviação para avião. Então o Brasil não quer perder isto com os Estados Unidos. Essa brincadeira do Lula, eu não sei se ele andou a beber cachaça demais ou qualquer coisa, de andar aí tentar alienar o dólar. Isso é tudo teatro. Eu nunca acreditei isso em primeira instância, porque uma das maiores empresas ou indústrias brasileiras é esta indústria que exporta material até de aviação para os próprios Estados Unidos. Os Estados Unidos é um aliado, o Brasil é um convidado ou um parceiro estratégico da NATO não presente no bloco, certo? Voltando ao problema político que há. No Conselho de Segurança das Nações Unidas existem 5 países permanentes que têm o poder de veto. Os Estados Unidos têm tentado trazer a Alemanha para este mesmo grupo de 5. A Rússia e a China vetam, não deixam entrar. Por causa disso, há retaliação contra a Índia a pedir para entrar também no bloco. O Ocidente também está a vetar a Índia por causa do problema que a Rússia e a China não querem deixar
não querem deixar a Índia entrar, muito menos o Brasil, que já pediram para entrar. Então, está aqui um problema. Quer dizer que a Índia e o Brasil olham para a China e a Rússia como parceiros e dizem, por causa de vocês, não querem nos deixar entrar no Conselho Permanente das Nações Unidas. E a China, a Índia olha para os Estados Unidos e diz, vocês é que estão a fazer isso, mas os Estados Unidos dizem, olha, os teus parceiros estão a fazer o mesmo com o nosso aliado aqui, que é a Alemanha. Isso também é um outro problema político para se ultrapassar. E está tudo dentro do BRICS, onde amigos não se entendem. Há uma diferença ideológica muito grande dentro deste bloco econômico. Mas aqui vamos lá ver agora. Eu coloquei aqui, há coisa de algumas horas atrás, um post que fala, né, sobre o BRICS, que fala que a moeda, esquecem a ideia da moeda única, porque vai desafiar. Mas eu sempre vos disse isso, vocês é que são teimosos. Eu sempre vos disse isso. O BRICS abriu agora. Vamos lá ver se vai ter na conversa, na mesa, a ideia de discutir em moeda única. Não vai. Não há possibilidade. Esquecem isso. Mas aquelas pessoas que são pró-BRICS e anti-Ocidente, simplesmente por emoção, aquele ódio, não sei se é ódio, o que é que vocês têm em dizer, não, você vai ver, vai mesmo acontecer, é a desdolarização, o dólar vai cair, não sei o quê, vai morrer, não sei o quê. Certo? Vocês não fazem a mínima ideia como o mundo na verdade funciona. Deixa eu trazer para vocês, é assim, sabem por que o Vladimir Putin está bem lixado, mas bem lixado mesmo com o Ocidente? Porque Vladimir Putin esconde o dinheiro dele no Ocidente. Se o Lula e os amigos do Lula escondem o dinheiro dele no Ocidente, por isso é que... Mas como é possível você quer desdolarizar algo que vai te meter pobre? Claro que isso não vai acontecer, meus irmãos, acordem. É preciso vocês começarem a ver fora da caixa. Os ditadores, todos os ditadores africanos que estão a vos fazer pulsar do jeito, a queda do dólar, não sei o quê. Tudo guarda dinheiro no Ocidente, meus senhores. Eles compram... Mas vocês já viram Joe Biden ir comprar casa na Rússia? Ou ir comprar casa na China, porque vai viver na China, vai se retirar na China. Mas eles compram no Ocidente. Aqui mesmo no Reino Unido, os russos são das pessoas mais ricas que tem. Eles compram prédios inteiros vazios, está vazio. O prédio comprar é lavagem de dinheiro, o prédio está comprado, ninguém vive lá, está vazio, no centro da cidade. Depois estão os árabes, certo? Se você tentar desvalorizar o dólar, você está a se dar um tiro na tua própria perna. Você está a se tornar pobre. Claro que eles não vão fazer isso. Acordem, certo? Acordem. Então, vamos lá continuar. É assim, eu estou a vos dizer, o BRICS vai destruir. O BRICS não tem feito nada para começar. Absolutamente nada. Digam-me vocês, algo palpável na qual o BRICS fez. Em 8 anos de investimento, 8, isso? Não, mais do que isso, que é 2015, sim, em 8 anos de investimento você só conseguiu emprestar 30 bilhões de dólares. Mas eu disse mesmo isso. Atualmente que eu falo com vocês, atualmente que eu estou aqui a falar com vocês, o Banco do BRICS continua a emprestar dinheiro em dólar e em euro. Por que não estão a utilizar então a moeda chinesa, ou a moeda do Brasil, ou a moeda da África do Sul, ou a moeda da Rússia ou da Índia? Por que estão ainda a utilizar o dólar? Já que esse grupo quer desdolarizar, como é que está ainda a fazer empréstimos em dólar? O que isso faz? Não faz com que o dólar continue a ganhar? E é aqui que eu trouxe para vocês um forecast, uma previsão no post passado, que eu falei, né, na qual eu disse que o BRICS, até 2050, o BRICS vai desaparecer. E muitos de vocês, existe até um que colocou ali e disse, agora és profeta. É assim, sabe? Por isso que eu disse, não é vossa culpa. O facto de vocês não conseguirem fazer, não serem capazes de juntar factos, tentar juntar as peças e ver a fotografia, ou pensar e fazer uma previsão do que é que vocês estão a ver.
né? É normal que vocês pensem assim, é normal que alguns de vocês comecem a pensar que eu sou profeta. Eu não sou profeta. O que eu vejo é pegar a economia de um país, pegar a situação política do outro país, coloca os dados no prato e você começa a ver o que é que está-se a formar. É isso que é pensar fora da caixa. Não ver necessariamente que a economia cresceu ou subiu. Você tem que pensar, peraí, se essa economia aqui cresceu, quais são os potenciais problemas ou benefícios que essa economia pode ter dentro do país, na região e no mundo? É assim que se faz previsão. Se a economia baixou, você começa a ver quais são as previsões dos problemas que vai acontecer dentro do país, na região e no mundo. Mas muitos de vocês não conseguem fazer isso, mas também não é isso, não é nada para se gabar. É uma pena, porque a educação não favorece que você pense assim, mas por isso é que eu digo para vocês, antes de começarem a tirar pedra, para e pensa primeiro. Né? Em vez de dizer, não, isso não é verdade, você faz pergunta, por que disseste isso? Porque se você perguntar, então a pessoa vem dizer, olha, eu disse isso por causa daquilo, por causa disso, por causa daquilo, por causa disso, certo? Não é do jeito, o BRICS vai desaparecer, você é anti-Rússia, você odeia a Rússia, você é pro-americano. Pergunta ainda primeiro por que disseste isso, porque o porquê te vai dar a oportunidade de aprender como a outra pessoa está a pensar, ou porquê que ele falou aquilo, certo? Mas nós aqui em Angola, aquilo a pessoa falou, pega naquilo, pedra para cima do homem, mas é normal que vocês pensem assim. Vamos lá pensar. Deixa eu trazer-vos para vocês a previsão da economia global até 2050. Sim, os países pensam avançado. 2050 está a 27 anos, daqui a 27 anos. Não é longe, é próximo. A China tem projeto econômico de 1000 anos. A Angola, eu sei que a Angola é só de uma semana. Nós em Angola vivemos só mesmo por viver, certo? Vivemos só por viver. Nós só conseguimos pensar uma semana adiantado e mais nada. Mas também a culpa não é vossa. A culpa é de quem vos ensinou a pensar bocado, certo? Ou empelar. Então vamos lá. Existe uma previsão econômica, sim senhora, do mundo, que até 2050, a previsão como a economia do mundo vai evoluir. A economia não é assim tão difícil de se prever, meus irmãos. Não é? Sabe o que é que vocês precisam para ter economia? Ou sabe por que as pessoas conseguem prever o que vai acontecer na economia? Duas coisas. Pessoas e dinheiro. Quanto mais pessoas haver num país, e se haver muito dinheiro nesse país, a economia desse país vai florescer, vai simplesmente desabrochar. Se haver muitas pessoas nesse país e pouco dinheiro, quer dizer que existe pouco dinheiro para se gastar, para dividir por cabeça, que esse país está em queda livre, a economia é uma desgraça. Se haver poucas pessoas neste país e muito dinheiro, então a economia desse país também sobe, certo? O exemplo prático é Mônaco, aí onde a Isabel dos Santos foi comprar apartamento de 20 milhões de dólares. Tem poucas pessoas que vivem lá no reino, mas há muito dinheiro, porque a maioria dos corruptos vão lá comprar os apartamentos de luxo, aí onde aparece o Fórmula 1, etc, etc. Então, por isso é que o tal PIB, o tal Produto Interno Bruto per capita dos cidadãos, cresce muito, porque há muito dinheiro e poucas pessoas a viver. Então, o mundo, as pessoas que entendem de economia conseguem ver isso, a quantidade de pessoas que está dentro desse país e a quantidade de dinheiro que essas pessoas conseguem gerar, principalmente devido à inflação, à empregabilidade, à forma como as pessoas gastam, como as pessoas vivem, a quantidade de jovens, a taxa de nascimento, etc, etc. Tu, se pegas essas coisas todas e colocar num prato, você consegue fazer previsão de Angola. E no post que eu disse para vocês que nós vamos continuar pobres em Angola. Daqui até 2050, nós vamos continuar pobres. É mesmo por causa disso. Em Angola, atualmente, a ideia agora do MPLA ou do João Lourenço que as pessoas têm que deixar de fazer filho porque há pouco dinheiro para sustentar as pessoas que já existem. Nós, angolanos, estamos a nascer muito, não há comida, não há dinheiro. A ideia deles é o angolano tem que nascer pouco. Quer dizer, nós já somos poucos, meus irmãos, nós angolanos, somos mesmo um bocado, para o tamanho do país que temos, para a quantidade de pessoas que há no país, nós somos uma gota no oceano. Se comparares com a Índia, que é agora o país mais populoso do mundo, que está com 1,3 bilhões de cidadãos, quer dizer que a Índia vai fazer muito dinheiro no futuro.
e comparar com a China, com a taxa a taxa de natalidade de 100 milhões de cidadãos por ano, a China vai continuar a crescer, embora não seja embora não seja o país mais populoso do mundo, mas até a China descer num valor que ameaça a sua própria economia, vai levar muitos anos, porque as pessoas continuam a fazer filho, continuam a se caloriar, continuam a se dormir, estão a fazer filho. E é isso que sabe, é isso que eu digo, que o ser governado por analfabetos, nesse caso eu estou a me referir a Angola, o problema é este, porque economia é mesmo isso, economia é pessoas e dinheiro. Para que a economia floresça, tem que haver muitas pessoas e muito dinheiro para gastar. Para que a economia morra, tem que haver pouco dinheiro e poucas pessoas para gastar. E é isso mesmo que o MPLA está a fazer com os angolanos. Tem pouco dinheiro, está bem, esquecem lá aquilo que estamos a falar, Angola tem dinheiro, está bem, esquecem lá. Angola tem pouco dinheiro para gastar, os angolanos têm pouco dinheiro para gastar. E ainda estão falando dos angolanos, nasce pouco. Isso é uma visão de líderes que pensam igual o mosquito, têm cérebro igual da mosca. Devia-se encorajar os angolanos a nascerem mais, para quando se fizesse essa tal revitalização econômica que vem nos prometer há muito tempo que não acontece, haveria muitas pessoas para gastar dinheiro quando estivessem a ver este dinheiro. O boom econômico que houve em Angola foi por causa disso. Havia muitas pessoas com dinheiro e as pessoas estavam a gastar. Angola não tem nem sequer quantidade de pessoas para se tornar um powerhouse da indústria fabricadora ou transformadora. Somos poucos para fazer isso. Por isso que eu disse para vocês que Angola vai continuar a ser pobre por causa das previsões. Mas não é só isso, não é só aqui. Vamos lá chegar às previsões que há. Então, bora lá. Em 2050, a China está apontada para ser asseguradamente a maior economia do mundo, quase 2 vezes mais que a segunda maior economia que virá atrás, que será os Estados Unidos. E depois a Índia é que vai se tornar a terceira maior economia do mundo. Atualmente a Índia já passou a França e já passou o Reino Unido economicamente. Quer dizer que a previsão, como a Índia continua a ser o país mais populoso do mundo, a previsão é que como há muitas pessoas na Índia para trabalhar, vai haver muitas pessoas para gerar receita. Desde que o governo seja capaz de ir buscar, criar emprego para essas pessoas e ir buscar receitas, quer dizer que a Índia terá muito dinheiro. Por isso é que a previsão é eles se tornarem a terceira maior economia do mundo até 2050. Os Estados Unidos vai se tornar a segunda maior economia do mundo, com uma economia de 29 trilhões de dólares. A Índia estará nos 37 trilhões, a China, perdão, 37 trilhões de dólares. E a Índia estará com 13 ou 14 trilhões de dólares. Essa é a previsão que se faz. E está no mundo econômico, todo mundo está a ver esses dinheiros, todo mundo está a ver esses números. Vão lá vocês investigar se quiserem. Então, aqui é que está o problema. Eu não estou a dizer que o BRICS vai acabar amanhã, depois dessa semana. Mas é mesmo provável, há essa alta probabilidade, que até 2050 o BRICS venha a desfazer, porque a China terá muito dinheiro que sozinha a China poderá desfazer o BRICS e criar um outro grupo econômico na qual a China tenha a voz suprema, assim como fez os Estados Unidos, por causa do dinheiro que tem. E neste grupo econômico, eu penso, é isso que eu estou a pensar, que vai acontecer, quando isso acontecer, quando a Índia levar um chute para abandonar, ou quando desfizerem o BRICS e os Estados Unidos, ou a China criar um novo grupo econômico que eventualmente vai se tornar paramilitar, como a NATO, a Índia vai trazer a Rússia como seu braço militar, porque a China não tem experiência militar de fazer guerra com ninguém. Já a Rússia tem. Quando você tem muito dinheiro, você precisa que alguém te proteja. Então, a Rússia vai se tornar absolutamente fantoche da China, quer eles queiram, quer não. Sabem por quê? Porque até 2050, a previsão do crescimento econômico da Rússia é só de 4 trilhões de dólares. Quer dizer que a Rússia, ao começar esta guerra com a Ucrânia, ao se aliar à própria China, os chineses praticamente
transformaram a Rússia em fantoches. A Rússia não vai crescer economicamente, pelo contrário, vai minguar economicamente. E a minha avaliação é que a China será o país que vai praticamente controlar a Rússia economicamente, ajudar a Rússia economicamente, assim como faz a China com a Coreia do Norte. Então, a China, ao ter tanto dinheiro assim como teve, com mais dinheiro que alguma vez os Estados Unidos vai ter, há essa ambição, vai haver essa ambição de se desfazer do BRICS, porque o BRICS já não vai servir os propósitos da China. Porque se a China quiser trazer qualquer país para entrar no seu complô, existe a Índia e o Brasil atualmente a dizer não. Mas também a Índia não vai estar preocupada em se desfazer da China, porque eles se vão tornar a terceira maior economia mundial. Quer dizer que será possível eles andarem nos seus próprios pés sem precisar ajuda da China. E eles vão continuar a crescer, certo? Então, é aqui que eu digo para vocês, esses conflitos que existem dentro desse bloco econômico, diferenças de ideologias políticas, diferenças de estratégias políticas, diferença de visão do mundo, faz com que isso não dê certo. E se colocares dentro da equação o fator muito dinheiro, para que a Índia tem que estar no mesmo bloco com a China? Se eles têm dinheiro e não precisam da China para nada. Certo? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos sabem disso. E muito bem sabem disso. Aí, isso que vocês ouvem os Estados Unidos a falar da guerra contra a China. Sim, os Estados Unidos percebeu que a única forma de travar o crescimento da China é entrar numa guerra com a China. Numa guerra direta com a China. Porque entrando numa guerra direta com a China, os Estados Unidos conseguiria travar o crescimento econômico da China. Por isso é que os Estados Unidos está a enforcar militarmente o território chinês, nas ilhas onde está Taiwan. Por isso é que os Estados Unidos disse na China que se vocês atacarem Taiwan, nós vamos vos atacar também. Por isso é que os Estados Unidos está a colocar várias bases à volta da China, na esperança de que a China manda um míssil errado qualquer que mate tropas americanas, assim como aconteceu com Pearl Harbor, deu motivos para os Estados Unidos intervir militarmente dentro do país, dentro da China, e assim desfazer aquele país de uma vez por todas. Então, a China sabe exatamente disso. Por isso é que vocês estão a ver a China continua na serenidade, porque eles estão em checkmate. Não podem se mover. Se eles derem um passo em falso, eles sabem que os Estados Unidos só estão à procura de um único motivo, uma única razão para invadir o país. E vocês estão a pensar, não, mas meus irmãos, a China para tocar nos Estados Unidos é milhares e milhares de quilômetros de oceano. Já os Estados Unidos está tão próximo da China, através da Coreia do Sul, através do Japão, através de Taiwan, os Estados Unidos, através da Indonésia, os Estados Unidos está mesmo ali, está ali mesmo à volta da China. Até o momento que a China pensar, vamos vos enviar bomba nuclear, os Estados Unidos vai praticamente destruir aqueles silos todos. Então, a China sabe disso, por isso é que a China, vocês estão a ver, a China fala, mas não está a fazer nenhum movimento, porque sabe que está em checkmate. E é assim que você começa a entender o que está acontecendo na política, na geopolítica do mundo, essas movimentações todas. Então, o que a China está a fazer é, eu vou só continuar a crescer economicamente. E aos poucos vou mudando aquelas pessoas que te apoiam, aqueles países que te apoiam, mudando a mentalidade dos países que apoiam o Ocidente, para também angariar poder político e militar nesses outros países que fornecem material para a existência do próprio Estados Unidos. E isso é aonde? África. É aqui que nós entramos. O que a China está a fazer em África é tentar cortar, e agora a Rússia se juntou, cortar o cordão de materiais, produtos brutos que o Ocidente precisa, que continua a ameaçar a própria estabilidade da China. Não economicamente, porque a China continua a ser um país artesão. A queda do Ocidente aconteceu quando passou de uma economia artesã para uma economia online, essa economia artificial, como se chama essa palavra? Essa brincadeira que se faz dinheiro com a internet, onde jovens tornam-se bloggers e tornam-se milionários, quer dizer que você
Você não está a gerar emprego a ninguém. Se você com um telemóvel consegue fazer 20 milhões de dólares, por exemplo, com um telemóvel e internet consegue fazer 20 milhões de dólares anualmente, você tem uma meia dúzia de empregados, certo? Você não tem tantos empregados assim, como se fosse uma fábrica, ou um armazém, uma logística, né? Então você não está a gerar receitas para o governo alguma, ainda que o governo coloque uma taxa de 20% nesses teus 20 milhões, que no caso daria que 4, é isso? 4 milhões de dólares que o governo vai tirar do teu bolso. Mesmo assim, o governo não está a tirar muito dinheiro da quantidade de empregados que você tem, que também estariam a pagar receitas ao bolso do governo. Essa economia de inteligência, chama-se isso, economia de inteligência, que o Ocidente inventou e enviou todas as fábricas para a China, porque não queremos ser o carbono, essa brincadeira toda, a camada de ozono, estamos a destruir o mundo, que é retalhadamente responsável fazer isso, certo? Mas eles, ao fazerem isso, tornaram a China uma maior potência. Quer dizer, os Estados Unidos é culpado dessa ascensão da própria China, em nome de uma vida melhor, porque eles pensaram que controlavam absolutamente tudo. Agora, muitos de vocês argumentam o seguinte fato: mas tudo são blocos econômicos, nós temos que nos juntar a um bloco também para podermos crescer. A pergunta que eu vos faço é a seguinte: a China se juntou em que bloco econômico para crescer? Sim, a China. Que bloco econômico a China se juntou para crescer? Que bloco econômico a Índia se juntou para crescer? Que bloco econômico a Rússia se juntou para crescer? Que bloco econômico os árabes se juntaram para crescer? Cada país deve crescer fazendo contratos de interesses mútuos. E é isso que nós aprendemos com a China. A China pode ser o que é. Tem patriotas, pessoas que querem o bem da China. Chineses que lutam pela mãe pátria. É pela China primeiro e depois é para os outros. Muitos de vocês, quando me ouvem a falar contra o BRICS, vocês dizem que a Angola tem que se juntar a um bloco econômico para crescer. A Angola faz parte da SADC. Não estou a ver benefício nenhum. A Angola faz parte da CPLP. Não estou a ver benefício nenhum. A Angola faz parte da União Africana. Não estou a ver benefício nenhum. Angola não precisa se juntar a blocos algum para crescer economicamente. Angola só precisa que tenha líderes patriotas e pessoas inteligentes. Mas isso ela não tem. Angola tem líderes criminosos e analfabetos. Vamos de volta para a Colômbia e o México. Olha, antes disso, deixa eu dar aqui um golo. Deixa eu dar aqui um golo no meu café. Vamos de volta para a Colômbia e o México. É assim. Os Estados Unidos, enquanto levou essa guerra na Colômbia e apoiar, por exemplo, os Farc, aí o Farc, quem conhece a história, conhece essa ala militar que estava a lutar contra o governo, essa coisa toda aí na Colômbia. Também apoiou paramilitares no próprio México, certo? Aí onde eram os zapateiros, é isso aí no México, qualquer coisa assim. Acho que eram zapateiros ou qualquer coisa. Essas pessoas que perderam suas terras contra as grandes empresas que vieram quando se assinou aquele acordo, aquele tratado econômico entre os Estados Unidos e o México que se chama NAFTA. Foi Bill Clinton que assinou naquela altura. Então, os Estados Unidos percebeu que como esses países latinos estavam todos eles nas mãos de presidentes corruptos, criminosos. Os Estados Unidos percebeu que era fácil controlar esses indivíduos. Era fácil controlar os interesses dos Estados Unidos nesses países, porque assim os Estados Unidos também ajudava a mudar a narrativa do próprio país. Muitas pessoas aí na DEA dizem que a guerra contra a droga nunca foi uma guerra para vencer. Era uma guerra de criar corruptos que se tornavam presidentes nesses países, para os Estados Unidos ter aquele leverage, ter aquela possibilidade de negociar e quando ele dissesse não, eu faço pelo meu país, trazerem as provas de que ele é corrupto, ele é bandido, caso contrário vão lhe levar na prisão, certo?
Então, assim, os Estados Unidos controlou a narrativa na Colômbia, controlou a narrativa em Panamá, controlou a narrativa no México. E aonde é que ele fez isso também? Bingo! Em Angola! É isso mesmo, vocês aceitaram. Esta forma dos Estados Unidos apoiar líderes corruptos está a ser posta em Angola atualmente. Aquilo que aconteceu nas eleições, quando veio aquela brincadeira, não, os Estados Unidos começou um processo de investigação contra a família do João Lourenço e seus associados. É isso mesmo que colocou o João Lourenço em xeque. Os Estados Unidos sabia que o homem é gatuno, o homem subiu no poder. Sim, o João Lourenço já se doou para a causa americana na altura que José Eduardo era presidente. Estava quando lhe barraram para ele ir no Palácio Presidencial. Foi aí que o ódio dele por José Eduardo começou e foi ali que o João Lourenço foi e entregou-se aos americanos para ser... Ele foi cultivado, não era espia, ele foi cultivado e os americanos o apoiaram. Por isso é que os americanos lhe manteram no poder atualmente, até agora, porque o João Lourenço é produto deles, percebe? E essa técnica foi usada com os presidentes mexicanos, com os presidentes colombianos, aí no Panamá, etc, etc. Então, os Estados Unidos usa isso para ter o país na mão, país que eles têm interesse, certo? Só que aqui é que está o problema que eu digo para vocês. Por que eu digo que Angola não precisa de nenhum bloco econômico? Se pensares, por exemplo, na altura que o cartel de Cali na altura que o cartel de Cali na Colômbia estava em guerra com Medellín, ou na altura que o cartel de Sinaloa no México estava em guerra com Juarez, enquanto isso acontecia, enquanto dois gigantes lutam por território, enquanto há esse caos, é uma oportunidade que aparece para que os outros saiam do buraco, nasçam e cresçam. Porque enquanto eles estiverem ocupados em lutar, os outros saiam, fazem melhores contratos, aparecem e crescem. Foi isso que aconteceu com Amado Guerrillo, aí no México, certo? O que é que nós temos atualmente? Os Estados Unidos em guerra praticamente com a Rússia, com a China, os Estados Unidos em guerra praticamente com o mundo inteiro. Esta seria uma oportunidade soberana de Angola sair do buraco, sair das mãos dos Estados Unidos, sair das mãos da China, das mãos da Rússia, para vir fazer contratos melhores que favorecessem ou que favorecem Angola. Mas não dá. Já não vai a tempo. Nós estamos nas mãos dos Estados Unidos. Acabou. Quer dizer, seria bom ver isso, seria bom ver os líderes angolanos aproveitarem esta oportunidade para começarem a fazer melhores contratos. Por quê? Porque a China precisa os minerais, dos 56 minerais mais importantes para a economia tecnológica que está a vir ali. Aqui onde os carros elétricos aparecem, o cobalt, essa brincadeira toda que a Angola tem. Angola tem 35 desses 56 minerais mais importantes do mundo, o lithium para as baterias dos carros elétricos. Quer dizer que Angola iria aproveitar, vir fazer contratos melhores para favorecer os angolanos, mas não pode. Porque o presidente, embora gatuno, está na mão dos Estados Unidos. Não dá para fazer isso. Mas é aqui que mostra para vocês que os Estados Unidos não gosta de presidentes não corruptos, porque assim não consegue lhes controlar. Não fosse João Lourenço corrupto, ele conseguiria sair e vir fazer melhores contratos com os Estados Unidos, já que os Estados Unidos está a apoiar Angola economicamente como nunca se viu nesta terra. Angola é agora o segundo país que mais recebe dinheiro, ajuda americana, na África toda. Mas é um país falido. Não tem dinheiro nem recurso para garantir o retorno do investimento americano, mas o americano não quer saber no dinheiro que está a dar para Angola. Não quer saber, sabe por quê? Porque eles estão simplesmente a enterrar o João Lourenço, que é produto deles. Então, nós estamos lixados. Vendo isso, o que é que acontece? Nós temos o Ocidente que já está nos colonizar, praticamente. Temos os Estados Unidos a nos colonizar, a mandarem absolutamente tudo. Os Estados Unidos agora vai começar a explorar, dizem, né? Os Estados Unidos vai agora começar a explorar o turismo, a ajudar na exploração do turismo, aquele corredor tão importante dos caminhos de ferro da Benguela, onde a China estava lá a construir aquela brincadeira e tundaram os chineses, colocaram lá os Estados Unidos com o investimento deles. É um corredor estratégico tão importante. Para quê? Para
para a exploração de urânio, para transporte dos minerais. Então, vocês começam a ver, né, que os Estados Unidos enforcou praticamente Angola inteira. Nós não temos saída por causa de termos presidentes corruptos. Então, a questão aqui é, na situação que está, eu preferiria que Angola fosse independente, mas não é. Porque eu sei como o mundo funciona, certo? É preciso escolher um lado. Ou escolho o lado da China, escolho o lado da Rússia, escolho o lado da Índia, Brasil e África do Sul, ou escolho o lado americano. Nós não somos independentes. Estamos a ser colonizados, mais uma vez. Colonização é mal de todo. Mas és obrigado a escolher um lado. O lado da Índia, o lado da China e a Rússia diz abertamente que o João Lourenço pode ficar ali até morrer, pode infernizar as nossas vidas todos os dias, que eles não vão se meter, não vão levantar nem um único dedo para mudar a situação no terreno. E nós já vimos isso durante José Eduardo dos Santos. Os Estados Unidos não é tão diferente. Mas pelo menos eles defendem os direitos dos gays. Pelo menos isso. Pelo menos eles fingem falar a favor dos ativistas. Pelo menos eles fingem que as leis têm que ser respeitadas. Claro que é hipocrisia. Eu sei disso. Eu não sou oblivious a isso. Eu sei exatamente o que eles estão a fazer conosco. Mas pelo menos eles fingem que nós somos importantes. Embora não sejamos. Já a China e a Rússia são abertamente a dizer que nós não somos importantes e que se não ouvirmos quem nos governa, não estamos nem ali. Quer dizer que nós estaríamos exatamente ali, entrando num bloco econômico com a China e a Rússia, nós estaríamos exatamente ali onde o Dr. Savimbi queria nos tirar. Da opressão. Mas não quer dizer que apoiando os Estados Unidos nós estaremos fora da opressão. Pelo menos há a ilusão de liberdade. E isso em si é o suficiente. Porque economia é isso mesmo. É percepção. E percepção é crer. Se eu perceber que sou livre, eu creio que sou livre, embora eu não seja. Já a China e a Rússia não te oferecem nem sequer essa percepção. Por isso é que eu apoio o Ocidente. Não tivéssemos o João Lourenço no poder, talvez Angola teria uma oportunidade de ser independente, na verdade. Mas não vale a pena. Não vale a pena tentar lutar por algo que nós não conseguimos mudar. Nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar. O poder nas mãos dos criminosos. Os criminosos não entregam o poder. O poder arranca-se dos criminosos. O exemplo prático são esses cartéis de droga. Eles nunca entregaram o poder deles. Teve que ser arrancado. E é a mesma coisa com Angola. O MPLA nunca vai entregar o poder. Terá que ser arrancado. Os Estados Unidos várias vezes, foi os Estados Unidos que acabou com Pablo Escobar, que acabou com os irmãos Carlis, foi os Estados Unidos que acabou com Sinaloa, foi os Estados Unidos que acabou com Juarez. Então os Estados Unidos várias vezes acabou com esses grandes, com o Chapo, o Joaquim Guzmão. Os Estados Unidos várias vezes arrancou o poder desses quartéis de droga. Eles também podem arrancar o poder da mão do MPLA. Agora que o MPLA se tornou seu projeto através do presidente atual do MPLA,
na qual ele permitindo todos roubar, praticamente estão todos enterrados. O próximo presidente do MPLA que subir em Angola está enterrado. Não vai mudar Angola. E é nessa previsão que você olha que se os Estados Unidos não retirar Angola, embora haja essa possibilidade, estão a pensar em retirar o poder do MPLA. Mas se eles não retirarem o poder do MPLA, Angola não tem como desenvolver economicamente. Por isso é que eu disse para vocês que nós vamos continuar pobres. Porque os Estados Unidos não vai permitir que Angola desenvolva. Sabem porquê? O cenário atual do mundo, o tipo de economia que existe no mundo, é uma única. São dois tipos de economia. Não única, não uma, são dois tipos. Que é, se você não for um powerhouse, como a China foi, a Índia está se tornando um powerhouse de manufacture, de produção, de fabrico, da ciência, da economia artesanal. Se você não for um país que produz para exportar para o mundo inteiro, você tem que ter um país para eles explorar. Agora pensa em Angola. Nós não produzimos nada. Não temos país algum que nós estamos a explorar. Como é que vamos se tornar economicamente independentes? Mas já a China tem Angola para explorar. Já os Estados Unidos têm Angola para explorar. Já a Rússia tem Angola para explorar. Já a China produz. Os Estados Unidos produzia, mas pelo menos explora Angola. E é isso que está aqui, que torna o Ocidente assim todo rico. E não só o Ocidente, o Oriente agora também. Porque eles exploram a África. Eles nos exploram. Por isso é que eles têm tanto dinheiro. E nós vamos explorar a quem? Existe um tratado americano que se chama AGOA, ou Africa Growth Organization Development. Perdão. E este tratado, dentro deste tratado, estão 1000 produtos e derivados que Angola podia exportar para os Estados Unidos e pagar taxa zero. Essa era uma oportunidade para Angola produzir material e exportar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos é um grande mercado. Os Estados Unidos é o maior mercado da China. A China tornou-se tão rica porque os Estados Unidos compra na mão da China. Carne, porco, seja lá o que for. Tudo que os Estados Unidos precisa, a China envia. Então, Angola está dentro deste grupo de 35 países africanos que fazem parte deste tratado AGOA. Quer dizer que Angola praticamente, algodão, cultivar algodão e seus derivados, algodão, tecido, podia cultivar algodão e enviar para os Estados Unidos taxa zero. O empresário faria muito dinheiro. Por quê? Porque está a receber num mercado economicamente rico, que é os Estados Unidos. Não há. Tecido, o tecido jeans, não há. O metal, explorar metal, diluir metal ou refinar metal, os seus derivados, enviar para os Estados Unidos. Angola não faz. A única coisa que Angola envia para os Estados Unidos é petróleo, é mármore, é ouro, diamante. Agora está-se a falar em urânio. Já vou dizer para vocês porque que a Namíbia falou que queria aquele crescimento. A Namíbia disse, há tempo atrás veio dizer que querem aprender com o crescimento econômico angolano. Já vou dizer para vocês porquê. Então, Angola não tem nada para oferecer. Não tem nada para crescer. Absolutamente nada. Nós não estamos a investir em absolutamente nada. E em vez de nos dizerem fazem mais filho para potencialmente ter mais força, mais mão de obra barata, estão a nos dizer fazem menos filho. Estão a destruir o nosso país. Estão a nos acabar. E é isso que muitos de vocês não conseguem entender. A geopolítica do mundo. Vocês ficam todos agarrados, TPA, porque David Mendes falou isso. Enquanto vocês estarem ligados no que David Mendes falou, vocês não conseguem ver tudo isso.
David Mendes é um analfabeto, ele não serve para absolutamente nada. Até Vezimbo são analfabetos, não servem para absolutamente nada. Não prestem atenção. Pensem fora de Angola. E olhem para dentro de Angola para vocês entenderem o que está acontecendo no mundo. O que é decidido para Angola é decidido fora de Angola, não dentro de Angola, meus irmãos. Acordem. Namíbia veio para Angola porque queremos aprender com o crescimento econômico de Angola. Angola não tem crescimento econômico, vocês sabem disso. Que crescimento é esse que estão a fazer? É porque João Lourenço é igual ao Trump. Quando você é incompetente, a bajulação é um meio de te fazer sentir-se bem. Mas a verdade mesmo é que os namibianos só disseram isso porque os namibianos vão começar agora a explorar urânio dentro de Angola e há um contrato que assinaram, a Namíbia assinou este contrato com Angola, porque a Namíbia já vem a explorar urânio. A Namíbia e a África do Sul já exploram urânio. Então Angola quer começar a explorar urânio. Por isso é que vocês ouviram os namibianos a vir dizer porque Angola querem aprender com o crescimento econômico de Angola. Não existe crescimento econômico nenhum. Eles estão interessados no urânio para explorarem urânio dentro de Angola com o apoio dos Estados Unidos. Por isso é que o corredor de Benguela é importante. Por isso é que os Estados Unidos vai controlar o corredor de Benguela para garantir que o urânio que eles precisam não haja interrupção. Mais uma vez, economia de exploração, certo? Onde é que está a nossa? Onde é que estamos nós? O BRICS vai desaparecer. E vai desaparecer porque a China vai se tornar muito rica. Se as coisas continuarem como estão, claro, a única forma de travar a riqueza da China é uma guerra direta com a China. Que os Estados Unidos está de olho nisso e procura motivos para isso há muito tempo. Eu acho que eles vão entrar em guerra. Porque, caso contrário, a China vai tomar conta do mundo. Eu não estou a falar que é mal. Eu só tenho pena de nós africanos que já somos propensos para ter incompetentes e ditadores nas nossas nações. Com a China controlar o mundo, eles que são uma ditadura, quer dizer que é o Wild West. A época da ditadura no mundo vai florescer. Vocês não precisam aceitar o que eu disse. Vão investigar. Vocês não têm internet? Não. Vão investigar. Vão então. Investiguem. Tirem as vossas conclusões. Depois vêm para aqui e dizem, não, quer saber? Isso não. Dos países em África que vão conseguir chegar em $1 trilhão da economia até 2050, Angola não faz parte deste país. Está lá o Ghana. Está lá a Eritreia. Está lá a Nigéria. Está lá o Botsuana. Mas não tem Angola. Daqui a 27 anos a economia de Angola nem sequer vai chegar no $1 trilhão. Daqui a 27 anos. Tudo porque, baseado no que está a nossa economia, com o Kwanza desvalorizado a 80%. Eu já disse para vocês que economia é percepção. Quando o MPLA anunciou o retiro do subsídio de Angola, houve a especulação e criou-se muitos pobres. Muitas pessoas que eram da camada alta ou da camada média tornaram-se pobres. Economia é percepção. Muitas pessoas atualmente já não conseguem comprar os iPhone que tinham antes desse problema chegar. O que quer dizer, essas pessoas que eram da camada média, que tornaram-se pobres, até o momento que eles voltarem a se sentir na posição de poderem comprar o iPhone que eles compravam antes sem muitos problemas, até lá, só até lá, é que a percepção de uma economia boa começa. Ainda que eles fizerem isso, para os mais pobres essa percepção da economia boa não vai chegar. Quer dizer que leva anos
para que o povo, a população, comece a acreditar que a economia está, sim senhora, a melhorar. Eu não estou a dizer que não esteja a melhorar. Percepção. Então, o Kwanza desvalorizado a 80%, atualmente, vai levar anos para o Kwanza voltar a valorizar. Sabem por quê? Porque em dezembro de 1994, na altura quando saiu aquele presidente careca mexicano, esqueci o nome dele, assim que ele saiu, uma semana depois, o pesos, que era o dinheiro mexicano, também desvalorizou a 15% e criou bué de pobres. Mas algo que acontece é, quando há desvalorização do teu dinheiro, aquelas pessoas que compraram dívidas em dólar, aquelas pessoas que armazenaram dólares, tornam-se muito, muito, muito ricos. Porque o teu dinheiro desvalorizou. E como a dívida é em dólar, quer dizer que você tem que fazer muito Kwanza para poder comprar dólar para pagar a dívida daquela pessoa que te comprou a dívida em dólar. Assim como aconteceu em México. Existem muitas pessoas do MPLA que estão podres de dinheiro por comprarem a dívida de Angola em dólar antes de desvalorizar. Agora que o Kwanza desvalorizou, onde é que vai sair o Kwanza para comprar tanto dólar assim? Quer dizer que o Kwanza vai continuar desvalorizado. O da classe média vai continuar pobre por muitos anos ainda por vir. Agora, algo que Angola podia fazer é o que o tio Putin fez. Dizer para o resto do mundo, quem quiser comprar o nosso petróleo, comece agora a comprar o petróleo em Kwanza. Isso iria valorizar o Kwanza. Mas não é assim tão fácil. Porque um Kwanza valorizado é um dólar desvalorizado. Quer dizer que menos dólar se precisa para comprar produto de Angola. E os Estados Unidos não iam deixar isso acontecer. Então estamos pobres. Estamos. Vocês querem que eu vos diga o quê? Está mal. E outra coisa. Agora isso é um pouquinho diferente. Eu assisti à abertura do BRICS ontem, assisti à abertura, aquele diplomata indiano fez uma passagem pelo mundo, África do Sul, escravatura, transatlânticos, porque os países do BRICS, para além da Rússia, todos nós fomos colonizados, os imperialistas nos tocaram, blá blá blá. Essa narrativa, essa emoção misturar com a política é bom, faz as pessoas chegarem, mesmo, abaixo o tio Sam, porrai que apartam continuação. Isso é bom, mas isso não é economia. Você coloca emoção ali, acabou, tirou. Isso não é economia. Você coloca emoção, é bruxaria, certo? Isso já não é economia. E é isso que o MPLA faz. O MPLA coloca emoção na economia, por isso é que nós não temos economia. Então, vamos lá. Eu vi a intervenção de alguns jovens africanos empresários a falarem, não, nós estamos aqui a criar a possibilidade de os países africanos, entre nós africanos, vamos começar a transacionar na nossa própria moeda. Essa mesma ideia da desdolarização. Pensa comigo. Vamos dizer que isso aconteça amanhã ou depois de amanhã. Em África, as moedas africanas são pobres. São elas todas desvalorizadas, mas pronto, a moeda marroquina, tunesina, do Ghana, da Nigéria, tem algum peso, da África do Sul, Namíbia, tem algum peso. Agora imagina que nós estamos a transacionar na nossa própria moeda. Imagina o Ghana, a moeda da Namíbia que tem mais peso que o Kwanza angolano. Quer dizer que os angolanos estariam a tornar os namibianos não compram na Namíbia. Então nós estaríamos a tornar os namibianos muito ricos. Mas não, perdão, não quer dizer que os angolanos seriam também ricos. Porque nós não produzimos nada. Certo? Absolutamente nada. Então, nós temos que ir importar lá fora para trazer para Angola, para os namibianos. Temos que ir importar em dólar lá fora para trazer para Angola, para os namibianos virem para Angola comprar em Kwanza. Que empresário queria aceitar isso? Pensem bem. É bom falar. É bom falar.
Mas antes de falar tem que conhecer. É importante. Conhecimento. Saiba o que está a acontecer em primeiro lugar. Tira lá as emoções. Tira lá o anti-Estados Unidos, pró-Rússia, ou anti-Rússia, pró-Estados Unidos. Tira lá isso. Tira lá as emoções e coloca no prato. Você vai ver que a fotografia que se mostra é completamente contrária daquilo que você antes vias. Porque colocas as tuas emoções à frente. Você coloca o teu ódio contra os Estados Unidos à frente de Angola, ou à frente da situação. Seja lá porque eles tiveram afiliação com a UNITA ou não. Essa divisão que nos fizeram, ou é MPLA ou é UNITA, e querem trazer esse ódio dentro das ciências quase exatas. Tira só esse ódio, você vai perceber que tudo o que eu te disse aqui está a acontecer. Está. Agora diga-me lá, qual angolano está a vos dizer isso que eu estou a vos dizer? Qual? Onde é que está? Quem? Diga lá. Por isso, vai aqui a minha última vez. Pensem. Pensem, mas muito mesmo. Quanto mais pensarem, melhor. Pensem toda hora. Não acreditem que pensar traz trombose. Só te diz isso quem quer te ver burro. Pensar não traz trombose absolutamente nenhum. Se pensar te trouxe trombose, é porque você está a pensar de forma errada. Pensem. Pensem mesmo bem. E vocês vão ver, como eu vos expliquei, porque é que eu prefiro o Ocidente nos colonizar do que a Rússia e a China. Mas cada um de vocês tira as suas próprias conclusões. Eu não sou vosso pai, nem vosso professor. Eu não vou marcar as vossas provas. O que é que vocês têm a ganhar comigo? Nada. Também não tem nada a perder, claro. Mas pelo menos eu vos trouxe uma outra forma de ver as coisas. Antes de dizer não, junta os factos, as provas, junta a tua investigação, coloca no prato e analisa sem emoções, que você vai chegar na mesma conclusão que eu cheguei há muito tempo atrás. Muito obrigado a vocês todos que entraram. Desculpa lá trazer-vos assim, não foi? Eu também não queria fazer esta live por causa do problema que eu disse para vocês. E para aquelas pessoas que continuam a pensar, mas este homem de óculos escuros dentro de casa, eu estou com problemas dos olhos, tenho problema da visão, os meus olhos estão sensitivos à luz, eu não estou a conseguir enxergar na luz, então isso é para tentar ajudar e proteger. Estou a ficar melhor? Estou a melhorar, claro, estou a melhorar, mas gostaria que melhorasse mais rápido. Por isso também que eu estou distante do ecrã, porque o que causou isso é mesmo olhar para o ecrã. Horas a fio olhar para o ecrã. Não é por causa de fazer live, é trabalho. Por isso estou aqui, estou a sofrer com este problema, mas pronto, é isso mesmo. Assim, obrigado a vocês todos, muito obrigado mesmo por entrarem. Como é habitual, eu vou pedir, partilhem a live, se faz favor, partilhem, ajudem a página a crescer. E se vocês receberam aqui algo que vocês gostam, dá aí o thumbs up, dá aí o dedo para cima, valeu, coloca aí um like, coloca um gosto, partilha, marca aquela pessoa que ainda não encontrou essa página, partilha em todos os teus grupos do WhatsApp, do Facebook, etc, etc. E assim nós andamos juntos de mãos dadas, vamos nos ajudar. Eu sou por uma África independente. Eu não sou pro Ocidente. Nem pro China ou pro Rússia. Nem contra a Rússia, nem contra o Ocidente. Eu sou por uma África independente. Mas na eventualidade de a África não ser independente, eu, assim como vocês todos, sou obrigado a escolher um lado para ser colonizado. E o meu lado é o Ocidente. Por isso, até lá. Vocês nem conseguem ver a piscar. Prontos, aquele abraço. A gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Fiquem todos bem. Até a próxima. Tchauzinho.